Graça e paz. Aleluia, boa noite a todos. Deus é bom. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que é verdade, que é vida. Obrigado pela Tua palavra, Pai, frutificando em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus é bom. Queria que vocês fossem comigo lá para Gálatas capítulo 5, verso 16. O tema dessa mensagem é controlando a língua. Vou repetir, controlando a língua. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, estava pedindo ao Espírito Santo, o tema para trazer esta noite, e orei ao Senhor, fazer minhas coisas, de repente veio aquele algo dentro de mim, uma palavra, fofoca. Aí será que é o tema? Aleluia. Aí eu estava estudando hoje, graças a Deus o Espírito Santo confirmou, e nós vamos falar hoje um pouco sobre controlando a língua. Aleluia! Deus é bom. Gálatas 5, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nessa passagem nós vamos ficar somente com as obras da carne. Vamos ler até o verso 21. O fruto do Espírito fica para outro momento. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí o apóstolo Paulo, ele começa a elencar várias obras da carne nessa passagem. E eu quero nesta noite dividir com vocês sobre 4 espécies de pecados que o apóstolo Paulo trata nessa passagem. Ele começa: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aleluia! Então, o apóstolo Paulo, ele sai discriminando as obras da carne, e ele começa falando dos pecados sexuais, que é a prostituição, a impureza e a lascívia, que não é tema dessa ministração. Aí ele continua, aí ele fala dos pecados religiosos. O que seriam os pecados religiosos? Os pecados religiosos é a idolatria e a feitiçaria, amém? Que falam de uma ofensa a Deus e uma perversão ao culto. São os pecados religiosos. Quando Paulo fala sobre idolatria e feitiçaria, Paulo fala sobre os pecados sociais. Quando ele fala sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Esses são os pecados sociais. É aquele entre irmãos, entre pessoas. Amém? E tem os pecados pessoais, que é a bebedice e a glutonaria, que é o abuso do domínio próprio. O tema desta ministração é controlando a língua, a fofoca, a maledicência. Então, esse pecado estaria englobado nos pecados sociais. Amém? Porque quando uma semente de fofoca é lançada, ela causa dissensões, facções e invejas. E esses pecados são elencados por Paulo aqui nesse versículo, no versículo 20,
que são dos pecados sociais. E ao discorrer da mensagem, você vai ver que a fofoca, ela está muito interligada à questão das discórdias, das dissensões, das facções e inveja. Inveja, sim. O pecado da língua está ligado à categoria de pecado social. Pois se não for cortado pela raiz, amém? Se não for cortado pela raiz, vai gerar discórdia, dissensões, facções e invejas. Amém? Então a fofoca, ela não pode frutificar em nosso meio. Ela tem que ser aniquilada, ser cortada pela raiz, porque a fofoca, ela é uma obra da carne. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, vocês militam entre a carne, há uma militância entre a carne e o espírito. Então nós devemos nos fortalecer no espírito, para que não venhamos a praticar as obras da carne. Ele continua, olha, quem pratica essas coisas, é sério, irmãos, a prática não é você fazer uma vez, pedir perdão, errei, Senhor, não vou mais pecar nesta área, mas aquela pessoa que vive na prática, que tem um vício de falar mal dos outros, de fofocar, a Bíblia diz, não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor, que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Está falando, irmão, sobre vida eterna. Está falando que você deve olhar para a sua salvação, você deve zelar pela sua salvação. O apóstolo fala, olha, eu já tinha prevenido vocês antes disso. Ele fala aqui, olha, já outrora vos preveni. Então, o apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso. E ele estava mais uma vez na igreja de Gálatas falando sobre isso. Olha, eu já vos preveni antes. Quem pratica estas coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Vamos prosseguir. Quando você está falando mal do seu irmão, você não está sendo espiritual, não. Ao contrário, você está sendo carnal. Você está satisfazendo os desejos da carne. Queria que vocês fossem comigo lá em Provérbios, capítulo 6. Provérbios 6, verso 16. Quem chegou lá diz um amém. Diz assim, é um verso conhecido, diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma a abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia a contenda entre irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª ele abomina. E o que ele abomina é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Quando você está causando uma contenda entre os irmãos, você está indo de contra ao reino de Deus. Você está criando um ambiente propício, irmãos, para se criar divisões. Amém? Para rompimentos. Há uma contaminação no corpo. Nós somos o corpo de Cristo, amém? E no momento que eu chego e falo mal do meu irmão para uma pessoa, aquele corpo vai ficar contaminado. E se isso for contaminado para outras pessoas, cada vez o corpo vai sentindo. O corpo vai ficando debilitado, porque vai perdendo a unidade. Aí começa a divisão, começa a facção, vai se criando grupos. E não é isso que o Senhor tem para nós. O que o Senhor tem para nós é a unidade. É quando a pessoa chegar para você e falar, olha, estava de fulano, tal. Não, vamos parar, eu não quero ouvir. Você já corta, não dê ouvido. Amém? Porque o Senhor, Ele aborrece. Interessante, porque a palavra diz que o Senhor se aborrece, de pessoas que têm língua mentirosa. Mentir é pecado,
Mas a mentira da fofoca, né, ela tem, vamos fazer assim, uma ação de causar divisão maior do que os outros pecados. Vejamos, o pecado sexual, vou dar o exemplo do adultério, é um pecado sério que a gente deve ter responsabilidade contra isso também. Se um cônjuge trai o outro cônjuge, ele vai gerar danos para ele, para o outro cônjuge e para a sua família. É um dano, amém? Mas o pecado da fofoca, o dano do pecado da fofoca é um pouco abrangente. O alvo das pessoas que são atingidas são maiores. Vocês estão entendendo? Há um alvo maior atingido com o pecado da fofoca, com a contenda, aquele que semeia a contenda, porque vai se espalhando. Não consegue frear aquilo. Se não cortar pela raiz, como eu falei no início, não consegue frear. Muitas vezes nossos olhos estão focados muito em vigiar, em andar em santidade, muito nas áreas sexual e outras áreas, mas esquecemos, muitas das vezes, de controlar nossa língua. E é pecado também, da mesma forma que você pode ter a tendência de pecar em outras áreas, o pecado da língua, né? Você não consegue refrear a sua língua, é um pecado também, pode causar danos. Aleluia! A fofoca não coopera para a unidade. Se você vive falando mal do seu irmão para outros irmãos, você não está cooperando para a unidade do reino de Deus. Ao contrário, você está dividindo o reino. Você pode fazer isso até de forma inconsciente. Quando você não está agindo de acordo, quando você está falando mal, você está cooperando para que haja divisão. Mas quando você fala bem, quando você levanta seu irmão, você está cooperando para a unidade. Sabe, nós devemos aprender a sanar nossas diferenças, as coisinhas que aparecem ali e ali, com a própria pessoa. Ao invés de procurar outros para resolver alguma questão, procura aquela pessoa que está incomodando você, para que você não se encha seu coração com coisas ruins e saia espalhando fofoca contra aquele irmão. Jesus disse, olha, se você for entregar a oferta e saber que tem alguém, uma pessoa, tem algo contra ti, deixa a tua oferta lá e vai lá se reconciliar com aquela pessoa. Se você está vendo algum irmão fazer algo de errado, se você não for para ajudar, no mínimo ore, mas não espalhe fofoca contra o filho daquele irmão. Porque a Bíblia fala que a oração do justo ela é poderosa. Então crê na sua oração, abençoa a vida daquela pessoa. Aleluia. Porque quando você fala mal do seu irmão, você está desonrando a Deus. Além de desonrar o seu irmão, caluniando, difamando, você também desonra a Deus. Porque você está indo de encontro com a palavra dele. Amém? Tiago, capítulo 3. Vamos ler agora o capítulo 3 de Tiago todo. Vamos lá. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha como é forte, irmãos, esse versículo. Estamos aqui em um culto, adorando ao Senhor, rendendo graças a Deus, levantando nossas mãos, mas quando acaba o culto, começamos a falar mal do irmão. Como uma boca pode abençoar e amaldiçoar? E mais, homens feitos à semelhança de Deus. Por isso, que quando você fala mal de uma pessoa, você está desonrando também a Deus. Aleluia. Aí ele continua: de uma só boca procede bênção e maldição? Como assim? Como é que no momento você está abençoando e no outro você está amaldiçoando? Meus irmãos, Tiago falando, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, a sua boca foi feita para abençoar, para adorar a Deus, e não para amaldiçoar. Não é conveniente que vocês ajam dessa forma. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Aí, eu não sei se na Bíblia de vocês, quando acaba o verso 12, aparece outro tópico aí, né? O meu tem a sabedoria lá do alto. Mas Tiago está completando o assunto do outro tópico. Ele não muda de assunto. Ele continua: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, olha aí, inveja amargurada e sentimento faccioso. É que quando não controlamos a nossa língua, é esse sentimento que está em nossos corações. A inveja amargurada e o sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Amém? Vocês estão quietinhos? Amém? É a palavra do Senhor, irmãos. E eu orei a Deus para saber o que ia trazer esta noite, tá? Então, e Ele falou no meu coração, então. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Como é forte, irmãos, o Tiago tratando sobre essa questão da língua, do pecado da língua, né, da maledicência. E ele fala muitas palavras aqui, se você for ver entre linhas, ele fala sobre o inferno. Ele fala sobre, não é sábio você estar
semeando contenda entre os irmãos, amaldiçoando os irmãos. Ao contrário, isso não é sabedoria. Isso é coisa terrena, é coisa carnal, como diz lá em Gálatas capítulo 5. É obra da carne. É obra demoníaca. Por quê? Porque o sentimento é um sentimento de inveja amargurada. É um sentimento de facção. Você pode pensar que aquilo que você está comentando, que aquilo que você está falando, né, para uma pessoa, isso não pode dar em nada. Não, besteira, eu confio naquela pessoa, né? Mas uma conversa ali, aí começa a contaminar aqui e ali. Quando você vê, já foi. Já foi. O corpo fica contaminado. Não há unidade. Não adianta você falar de unidade com o corpo contaminado. Não. Tem que ser ajustado, tem que ser curado, tem que ser sarado. O corpo tem que voltar a ter a sua plena funcionalidade. Aleluia. E dessa passagem aqui, de Tiago 3, o poder da língua, bênção ou maldição, ele tem 3 poderes. O primeiro, para dirigir. Olha como é forte. Uma multidão pode ser conduzida para o bem ou para o mal através do poder da língua. O pastor Martin Luther King conduziu um movimento de igualdade de direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 60. Em 64, o ano que ganhou o Nobel da Paz, o governo americano sancionou a lei dos direitos civis, favoráveis a minorias raciais, ou seja, algo benéfico. A luta de Martin Luther King, a palavra que ele proferiu de bênçãos, de melhoria, se concretizou. Ao contrário, já Adolf Hitler conduziu multidões à loucura e a práticas cruéis e desumanas na Alemanha e causou o extermínio de milhões de judeus. Ou seja, ao contrário, causou um desastre. Aleluia. Tiago usa 2 figuras para mostrar o poder da língua: o freio e o leme. Um cavalo sem freios e um navio sem leme podem ser perigosos. Quem consegue frear a língua conseguirá dominar os impulsos, sua natureza e canalizar a vida para um fim proveitoso. Não é saudável você estar falando mal dos outros. Você está falando dos outros. Não é saudável. Amém? Ele fala, você tem que dominar os seus impulsos. Se você conseguir controlar a língua, você consegue controlar as outras coisas. Outro poder que a língua tem é o poder de destruição. Tiago usa outras 2 figuras, o fogo e o veneno. Quando uma fofoca ou comentários se alastram como fogo, pode provocar destruição. Muitas vezes, faz-se comentários acerca de uma pessoa ou de determinada situação, em toda brincadeira, mas não podemos imaginar o que uma palavra mal colocada pode provocar na vida de alguém. A língua é perigosa, é indomável e incoerente. Você pensa que está brincando, você pode até começar a fazer por brincadeira, mas no momento que você começa a fazer aquilo pode sair do controle e ficar algo indominável e acabar destruindo a vida das pessoas. Aleluia. E outro poder que a língua tem é o poder de deleitar. A língua também tem o poder de deleitar, como uma fonte e uma árvore. Em regiões áridas e secas, uma fonte é preciosa. É onde sedentos e cansados encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguir a jornada. Assim, é uma palavra boa, traz alento aos cansados, esperança aos desesperados, vida no portal da morte. A árvore, por sua vez, fala de fruto, que é alimento, e de saber. Fruto renova energias, força, saúde e dá capacidade para viver. Podemos alimentar pessoas com uma palavra boa vinda do coração de Deus e dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. Ou seja, no momento que nós começamos a abençoar aquelas pessoas, né,
mesmo nas nossas orações, né, começamos a abençoar, declarar coisas boas na vida das pessoas. É isso que o Senhor quer de nós, que nós abençoamos a vida das pessoas, e não lançar maldição, não falar mal, mas que possamos trazer uma mensagem para as pessoas de esperança, mesmo que a outra pessoa tem características, tem atitudes que não condizem com a palavra, não te dá o direito de sair falando mal dessas pessoas para as outras pessoas. Ao invés disso, ora, ajuda. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 1, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Pedro está falando aqui, olha, é você que tem que largar essas coisas. Ao invés de você desejar andar na obra da carne, não controlando a sua língua, mas causando contenda entre os irmãos, olha, vai beber daquele leite genuíno, o leite espiritual, para que você não fique estagnado, mas para que você cresça. Se preocupe com a sua salvação. O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, o apóstolo Pedro também aqui confirmou. Ele fala, olha, vos seja dado crescimento para a salvação. Ei, devemos vigiar, irmãos, se as nossas condutas estão condizentes com a palavra do Senhor, se as nossas atitudes estão alinhadas com a palavra de Deus. Vigiar, para que não venhamos para que a gente não venha perder a nossa salvação. E salvação se perde? Se perde. Uma vez salvos, para a gente salvos? Não. Lá em Filipenses fala sobre isso. Devemos vigiar as nossas atitudes, sabe, controlar a nossa língua, controlar a nossa boca, para que venhamos a crescer espiritualmente. E eu queria finalizar com vocês, lá em João 17. Verso 21. Aqui é a oração sacerdotal de Jesus. Eu poderia ler aqui com vocês, os versículos antecedentes, mas eu quero focar no verso 21. Que Jesus, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então quer dizer que a unidade do corpo de Cristo é uma forma de evangelização. Se nós andarmos unidos, sem o corpo estar contaminado, sem divisões, sem facções, sem invejas, o mundo vai crer que verdadeiramente nós somos uma igreja de Deus. Já pensou, uma pessoa vem para cá, ou qualquer outra igreja do Senhor Jesus Cristo, chega no ambiente de igreja e vê contendas, divisões, invejas.
facções. O que essa pessoa vai pensar? Amém? E Jesus, ele orou, olha, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então nós devemos andar em unidade, sem estar falando mal um dos outros, guardando a nossa língua, controlando a nossa língua, para que possamos desfrutar, irmãos, de bênçãos cada vez maiores. Porque a divisão não vai levar a lugar nenhum, mas a unidade sim. A unidade vai levar ao crescimento. Aleluia. Vocês foram abençoados com a palavra? Bem, foi estratégia entrar depois de louvor, né? Porque você ainda naquele espírito de adoração ainda, e uma palavra dessa, né? Eu não quis que você relaxasse depois dos avisos, da palavra de adoração, né? E eu espero que tenha acrescentado essa palavra ao seu coração. Porque é interessante, irmãos, que quando a palavra do Senhor é ministrada, inclusive naquelas épocas, né, era para a igreja. Tiago falava, meus irmãos. Então quer dizer que naquele contexto lá, amém, estava vendo aquelas coisas. Eu não estou falando que aqui está vendo. Estou sendo guiado pelo Senhor, pela instrução que Ele colocou no meu coração. Amém? Então assim, é para a igreja. O apóstolo Tiago fala, olha, meus irmãos. Então, a palavra do Senhor é segurança para nós. Se tem algo para ser consertado, espero que essa palavra nesta noite entre no seu coração e conserte. Mas se você está tranquilo em sua consciência, que está andando em paz, está abençoando os irmãos, não está falando mal de ninguém, glória a Deus, fica como segurança para você. Mas se você está amaldiçoando, está gerando fofoca, divisão, facção, está na hora de se arrepender e você tomar conta da sua salvação, para que não venha acontecer coisas piores. Amém? Deus é bom. Aleluia. Todo rostinho de novos não, da casa mesmo. Estou declarando as cadeiras vazias. Amém. Vamos para os avisos e a palavra da oração. Seja abençoado, irmão, com a palavra do Senhor.